Quantas vezes você foi julgado por aquilo que não escolheu ser? Quantas versões de si mesmo teve que apresentar para ser aceito em espaços onde sua presença era questionada antes mesmo de provar seu valor? Esta é a história de uma mulher que dedicou 22 anos de sua vida a proteger uma cidade que, em uma noite qualquer, decidiu atacá-la pelo simples crime de existir enquanto negra em um espaço considerado inadequado para sua presença. A cidade que não dorme. As luzes de neon da Barra da Tijuca pintavam a madrugada carioca com cores artificiais quando o comandante Helena Oliveira Santos saiu do restaurante onde havia jantado com velhos amigos da Academia Militar. Era quinta-feira, 23h45, e ela finalmente tinha conseguido uma noite de folga após 3 semanas de operações intensas que deixaram o BOPE no centro da atenção nacional. Aos 48 anos, Helena carregava nos ombros mais do que a patente de comandante. Carregava a responsabilidade histórica de ser a primeira mulher negra a liderar o Batalhão de Operações Policiais Especiais do Rio de Janeiro. Sua trajetória havia sido construída com precisão cirúrgica, cada promoção conquistada através de excelência inquestionável, cada comando exercido com autoridade que jamais dependeu de favores ou concessões. Naquela noite, vestia roupas civis elegantes, vestido preto discreto, sapatos baixos confortáveis, uma bolsa pequena onde guardava apenas o essencial. Seus cabelos cacheados estavam soltos, emoldurando um rosto que revelava a serenidade de quem aprendeu a navegar em águas turbulentas sem perder o prumo. O jantar havia sido reconfortante. Colegas de turma da Escola de Formação de Oficiais, hoje espalhados por diferentes comandos, haviam se reunido para celebrar a promoção de um deles. Conversas sobre família, carreira, projetos futuros, momentos raros em que podia ser apenas Helena, não a comandante que o país inteiro conhecia pelos noticiários. Enquanto caminhava até seu carro estacionado 2 quadras adiante, respirava o ar noturno da Barra com a tranquilidade de quem finalmente havia encontrado um espaço de paz em meio ao caos operacional que definia sua rotina. Era uma das poucas vezes no mês em que podia caminhar sem escolta, sem protocolos de segurança, sem o peso constante da responsabilidade institucional. A rua estava tranquila, com o movimento típico de uma área nobre em noite de semana. Alguns restaurantes ainda funcionavam, casais caminhavam abraçados, jovens conversavam animadamente nas calçadas. Era o Rio de Janeiro em sua versão mais civilizada, mais segura, mais previsível. Foi então que viu a viatura se aproximando. A quebra da tranquilidade. O carro da Polícia Militar reduziu a velocidade ao passar por ela, movimento que Helena notou imediatamente. 22 anos de experiência policial afiaram seus instintos para detectar padrões de comportamento suspeito, mesmo quando partiam de colegas de corporação. Através dos vidros escuros, podia sentir olhos a examinando, categorizando, julgando. Era uma sensação familiar e desconfortável, aquela de estar sendo vista como anomalia em um ambiente onde sua presença era automaticamente questionada. A viatura fez o retorno na esquina seguinte e voltou, desta vez parando ao seu lado. O vidro desceu, revelando 2 policiais militares jovens, aparentando não mais que 28 anos cada. O motorista era negro, com expressão neutra, mas claramente desconfortável. O passageiro, um homem branco com aquela postura agressiva que alguns policiais confundem com autoridade, a observava com olhar predatório. "Boa noite", disse o policial branco, cuja identificação mostrava CB Santos. "Documentos, por favor." Helena parou, avaliou rapidamente a situação. Conhecia bem essa dinâmica. Mulher negra sozinha em área nobre durante a madrugada automaticamente se tornava suspeita até prova em contrário, independentemente de sua aparência ou comportamento. "Boa noite, oficiais. Posso saber o motivo da abordagem?" "Verificação de rotina",
respondeu Santos, saindo da viatura com movimentos deliberadamente intimidadores. Houve denúncias de atividade suspeita na região. O policial negro permaneceu no carro, mas Helena notou que ele havia posicionado a mão próxima ao rádio, protocolo padrão para situações de potencial risco. Helena tirou a carteira da bolsa com movimentos calmos e controlados. Sabia que qualquer gesto brusco poderia ser interpretado como ameaça por policiais nervosos ou preconceituosos. Aqui está a minha identidade. Santos pegou o documento e o examinou com desconfiança exagerada, como se esperasse encontrar alguma irregularidade óbvia. Helena Oliveira Santos, leu em voz alta. Profissão: policial militar. O silêncio que se seguiu durou apenas alguns segundos, mas pareceu eterno. Santos olhou para o documento, depois para Helena, depois de volta para o documento. "Roda, policial?" repetiu com incredulidade mal disfarçada. "Você!" A pergunta carregava todas as camadas de preconceito que Helena enfrentava desde que ingressara na PM mais de 2 décadas antes. Não era apenas descrença, era negação ativa da possibilidade de que alguém como ela pudesse vestir farda. "Sim, eu", respondeu, mantendo a voz calma, apesar da provocação crescente. "Sei." Santos devolveu o documento com desdém. "E onde você serve?" "BOP." A informação deveria ter encerrado qualquer questionamento adicional. O Batalhão de Operações Policiais Especiais era a elite da polícia militar, respeitado e temido por criminosos e admirado por colegas. Mas para Santos, a resposta pareceu confirmar suas suspeitas de que Helena estava mentindo. "BOP!" riu com deboche. "Agora você vai me dizer que é oficial também, né?" "Sou comandante." A escalada da violência. A revelação de Helena não causou o recuo respeitoso que deveria. Em vez disso, Santos interpretou a informação como uma mentira descarada e pessoalmente ofensiva. "Mentirosa", disse, aproximando-se de forma ameaçadora. "BOP não tem gente como você. Gente como você." As palavras ecoaram no ar como chicotadas. Helena sentiu o impacto familiar do preconceito verbalizado, mas manteve a compostura que décadas de comando militar haviam forjado. "O Cabo Santos", disse, usando o tom de autoridade que raramente precisava empregar. "Sugiro que verifique minha identificação no sistema antes de fazer acusações infundadas." "Identificação?" Santos gargalhou. "Qualquer um consegue falsificar documento hoje em dia. Você acha que vou acreditar que Fez uma pausa carregada de desprezo. "Que alguém como você comanda o BOP?" O motorista finalmente saiu da viatura, claramente percebendo que a situação estava se deteriorando rapidamente. "Santos, calma aí", murmurou. "Calma nada, Silva", gritou Santos. "Essa aí está mentindo descaradamente sobre ser policial. Isso é crime." Helena avaliou suas opções. Poderia revelar sua identidade completa, mostrar credenciais que deixariam ambos os policiais sem argumentos. Poderia usar sua autoridade superior para encerrar imediatamente a situação. Mas algo dentro dela queria entender até onde o preconceito daqueles jovens policiais seria capaz de ir. Queria medir a profundidade do abismo racial que ainda existia dentro da instituição a qual dedicara sua vida. "Oficiais", disse, mantendo as mãos visíveis e a voz controlada. "Estou cooperando plenamente com a abordagem. Não há necessidade de escalada." "Escalada?" Santos se aproximou ainda mais, invadindo seu espaço pessoal. "Quem está escalando coisa alguma é você, inventando que é do BOP." Foi então que cometeu o primeiro ato de violência física. Empurrou Helena contra o muro mais próximo. O impacto foi inesperado e violento. As costas de Helena bateram contra o concreto áspero e ela sentiu a familiar descarga de adrenalina que acompanhava situações de risco iminente. Mas desta vez era diferente. Não estava em operação, enfrentando criminosos. Estava sendo agredida por colegas que se recusavam a aceitar sua existência como igual.
Vamos parar de brincadeira, disse Santos, mantendo-a imobilizada contra a parede. Me conta logo o que você realmente estava fazendo aqui. Estava jantando com amigos, respondeu Helena, controlando a respiração para não demonstrar medo. Amigos? Ele riu. Que tipo de amigos uma como você teria neste bairro? A pergunta revelava a raiz de todo o preconceito. A crença de que pessoas negras não pertenciam a certas áreas da cidade, independentemente de sua condição social ou profissional. Silva finalmente interveio. Santos, solta ela. Isso está saindo do controle. Controle? Santos se virou para o colega sem soltar Helena. Ela que perdeu o controle quando resolveu mentir sobre ser policial. Foi então que Helena tomou a decisão que mudaria tudo. Tentou se afastar da parede. A explosão da brutalidade. O movimento de Helena para se libertar foi interpretado por Santos como resistência à prisão. Uma interpretação que revelava mais sobre seus preconceitos do que sobre a realidade da situação. Agora resistiu, gritou ele, como se tivesse encontrado a justificativa que procurava para escalar a violência. O que se seguiu foi uma demonstração brutal de como preconceitos raciais podem transformar policiais em agressores. Santos a empurrou com mais força contra o muro, desta vez batendo sua cabeça contra o concreto. Helena sentiu o gosto metálico de sangue na boca e a tontura que acompanha traumatismo craniano. Mas sua reação foi instintiva e produto de anos de treinamento em combate corporal. Tentou se defender. Ela está atacando, mentiu Santos, usando a tentativa de defesa de Helena como justificativa para intensificar a agressão. Silva, que até então hesitava, foi influenciado pelo grito do parceiro e se juntou à agressão. Dois homens jovens e fisicamente preparados contra uma mulher de 48 anos que tentava apenas se proteger. Os primeiros socos vieram sem aviso. Helena levantou os braços para proteger o rosto, movimento que foi interpretado como resistência ativa pelos agressores. A lógica perversa do preconceito transformava cada tentativa de autodefesa em nova justificativa para mais violência. "Para!" gritou Helena, usando a voz de comando que fazia criminosos recuarem. "Sou o comandante do BOPE!" Mas suas palavras foram perdidas no frenesi da violência racista. Santos e Silva estavam além da razão. Movidos por uma mistura tóxica de preconceito racial, síndrome de autoridade e a adrenalina da agressão. Os golpes continuaram. Punhos, cotovelos, joelhos, uma sequência coordenada de violência que revelava treinamento policial sendo usado contra uma colega de corporação. Helena tentou alcançar seu celular para ligar para reforços, mas Santos viu o movimento e interpretou como tentativa de pegar uma arma. "Ela está armada", mentiu, intensificando ainda mais a brutalidade. Foi quando Silva percebeu que haviam cruzado uma linha irreversível. O rosto de Helena estava ensanguentado, seu vestido rasgado, sua postura revelando ferimentos internos. Não era mais uma abordagem que saiu do controle. Era espancamento puro e simples. "Santos, para!" gritou Silva, finalmente recusando-se a continuar. Mas Santos estava perdido em sua própria violência, repetindo socos enquanto gritava acusações incoerentes sobre falsificação de documentos e resistência à prisão. Foi Helena quem acabou com tudo. Com a última reserva de força que conseguiu reunir, gritou com a voz que usava para comandar operações em zonas de guerra urbana. "Eu sou o comandante Helena Oliveira Santos, Batalhão de Operações Policiais Especiais. Vocês acabaram de espancar sua superior. Se você está acompanhando essa história brutal de racismo institucional e se sentindo indignado com a violência que presenciou, inscreva-se no canal para ver como essa situação se resolve. Ative as notificações, porque casos que expõem a brutalidade policial racista precisam ser conhecidos para que possamos lutar por uma sociedade onde ninguém seja espancado pelo crime de existir." A revelação devastadora.
O silêncio que se seguiu ao grito de Helena foi ensurdecedor. Santos parou com o punho no ar, como se tivesse sido atingido por um raio. Silva recuou instintivamente, suas mãos tremendo ao perceber a magnitude do erro que haviam cometido. Helena estava no chão, encostada na parede, com sangue escorrendo do nariz e da boca, o vestido rasgado na altura do ombro, mas seus olhos mantinham a autoridade que 2 décadas de comando militar haviam cristalizado. Com movimentos dolorosos, mas determinados, tirou da bolsa sua carteira funcional. Não a identidade civil que havia mostrado antes, mas a oficial, com distintivo dourado e identificação completa do BOPE. Comandante Helena Oliveira Santos, repetiu sua voz rouca, mas firme. Matrícula 47.809.2.1, 22 anos de polícia militar, 3 anos comandando o BOPE. Santos olhou para a carteira como se fosse uma bomba prestes a explodir. Suas mãos tremiam visivelmente quando pegou o documento para examinar. Era real. Cada selo, cada assinatura, cada elemento de segurança confirmava que a mulher que acabara de espancar era sua comandante suprema na hierarquia militar. Comandante? Balbuciou Santos, finalmente compreendendo a dimensão do que havia feito. Cabo Santos, disse Helena, lutando para se manter em pé. Você e o soldado Silva acabaram de cometer crime militar grave. Agressão a superior hierárquico. Silva estava em pânico total, caminhando em círculos pequenos como um animal encurralado. Comandante, nós não sabíamos. Foi um mal-entendido. Mal-entendido? Helena limpou o sangue do nariz com as costas da mão. Vocês me espancaram porque se recusaram a acreditar que uma mulher negra poderia ser oficial da PM. Que tipo de mal-entendido é esse? A pergunta ficou no ar, pesada e acusadora. Ambos os policiais sabiam que não havia resposta que os absolvesse. Helena tirou seu celular, que milagrosamente havia sobrevivido à agressão, e discou o número direto do comandante-geral da PMRJ. General Cardoso? Aqui é a comandante Helena do BOPE. Preciso de apoio urgente na Barra da Tijuca. Acabei de ser espancada por 2 subordinados que se recusaram a aceitar minha autoridade. A chegada da justiça 15 minutos depois, a rua tranquila da Barra se transformou em um cenário de operação policial. 4 viaturas chegaram quase simultaneamente. Corregedoria, Comando Geral, BOPE e uma ambulância do Corpo de Bombeiros. Helena havia se recusado a ir para o hospital antes que a situação fosse documentada adequadamente. Conhecia bem os protocolos. Sabia que qualquer demora na coleta de evidências poderia ser usada para minimizar a gravidade do ocorrido. O tenente-coronel da Corregedoria, um homem experiente que conhecia Helena havia anos, não conseguiu esconder o choque ao vê-la ferida. Comandante, pelo amor de Deus, o que aconteceu aqui? Helena fez um relato preciso e profissional dos eventos. Sua experiência em elaborar relatórios operacionais, permitindo que apresentasse os fatos de forma clara, apesar dos ferimentos e do trauma emocional. Quando terminou, o TC se virou para Santos e Silva. Confirmam a versão da comandante? Santos tentou uma última defesa desesperada. Coronel, foi um mal-entendido. Ela não estava identificada como policial. Como assim não estava identificada? Helena interrompeu, mostrando sua identidade civil. Mostrei minha carteira de identidade com profissão claramente indicada. Disse que era do BOPE. Disse que era comandante. Vocês escolheram não acreditar. Silva, percebendo que mentiras só piorariam a situação, tomou uma decisão que talvez salvasse sua carreira. Comandante, peço desculpas. O Santos, ele disse que a senhora estava mentindo. Eu deveria ter parado quando vi que a coisa estava saindo do controle. A confissão parcial de Silva expôs a dinâmica da situação. Santos como agressor principal, movido por preconceito racial. Silva como cúmplice que se deixou arrastar pela violência do parceiro. Nossa, soldado Silva, disse Helena, seu erro foi seguir ordens de um subordinado ao invés de usar seu próprio julgamento.
Você viu uma mulher negra sendo espancada e escolheu participar ao invés de proteger. A documentação do horror. O perito criminal chegou para documentar as lesões e coletar evidências. Helena foi fotografada de múltiplos ângulos, cada ferimento catalogado como prova da brutalidade que havia sofrido. Nariz quebrado, lábio partido, hematomas no rosto, pescoço e braços. Escoriações nas costas, onde foi pressionada contra o muro. Possível concussão devido aos golpes na cabeça. As imagens eram chocantes, não apenas pela violência física, mas pelo que representavam simbolicamente. Uma das mais altas autoridades policiais do país havia sido espancada por subordinados que não conseguiam aceitar sua existência em posição de poder. O médico do Corpo de Bombeiros insistiu que Helena fosse imediatamente hospitalizada para exames mais detalhados. Comandante, a senhora pode ter traumatismo craniano grave. É necessário fazer tomografia. Vou, mas primeiro quero que estes dois sejam formalmente presos por agressão a superior hierárquico. O TC da Corregedoria assentiu. Cabo Santos, Soldado Silva, vocês estão presos. Direito de permanecer em silêncio, direito a advogado. Enquanto lia os direitos constitucionais, Helena observava Santos e Silva sendo algemados. Não sentia satisfação, apenas uma profunda tristeza por ver colegas de corporação revelando o pior da natureza humana. A reflexão no Hospital Copa d'Or, enquanto aguardava os resultados dos exames, Helena teve tempo para processar emocionalmente o que havia vivido. As dores físicas eram intensas, mas as dores emocionais eram devastadoras. 22 anos dedicados à polícia militar, centenas de operações comandadas com sucesso, dezenas de vidas salvas, reconhecimento nacional e internacional. E ainda assim, para Santos e Silva, ela não passava de uma mulher negra que não pertencia àquele espaço. Sua filha de 25 anos, médica recém-formada, chegou ao hospital em estado de choque. Mãe, como pode uma coisa dessas? Você é comandante do BOP. Filha, Helena segurou a mão da filha. Para algumas pessoas isso não importa. Elas só veem a cor da minha pele. Mas eles são da sua própria corporação. O racismo não respeita hierarquias, amor. Às vezes, ele se manifesta justamente porque pessoas como eu ocupamos posições que alguns acham que não merecemos. A conversa entre mãe e filha revelou camadas profundas de uma dor que ia além dos ferimentos físicos. Helena havia dedicado a vida a uma instituição que ainda abrigava pessoas dispostas a espancá-la por puro preconceito racial. A repercussão nacional. Nas horas seguintes, a notícia se espalhou como fogo. Comandante do BOP, espancada por subordinados racistas, virou manchete nacional. Vídeos de segurança das câmeras da rua foram divulgados, mostrando toda a brutalidade da agressão. A reação foi imediata e unânime, repúdio total ao ocorrido. Desde organizações de direitos humanos até associações policiais, todos condenaram a violência racista sofrida por Helena. O governador do Rio de Janeiro visitou Helena no hospital, acompanhado pelo secretário de Segurança Pública. Comandante, em nome do Estado, peço desculpas pelo que a senhora sofreu. Isso é inaceitável e terá consequências severas. Governador, não quero apenas punição. Quero mudanças estruturais que impeçam que isso se repita com outras pessoas. Helena viu na tragédia pessoal uma oportunidade de forçar transformações institucionais que vinha tentando implementar há anos. A transformação institucional. Nos meses seguintes, o caso Helena gerou mudanças profundas na Polícia Militar Carioca. Santos foi expulso da corporação e condenado criminalmente por agressão e racismo. Silva recebeu punição disciplinar severa e foi transferido para a função administrativa após completar curso extensivo sobre direitos humanos. Mais importante, Helena liderou a criação de um programa abrangente de combate ao racismo institucional na PM.
Treinamentos obrigatórios, canais de denúncia, protocolos específicos para casos de discriminação, um conjunto de medidas que ela vinha propondo há anos e que finalmente ganharam urgência política após sua agressão. "Não posso mudar o que aconteceu comigo", disse ela em entrevista nacional, "mas posso garantir que minha experiência sirva para proteger outros policiais negros que enfrentam discriminação silenciosa todos os dias." O programa Helena Santos se tornou modelo nacional, sendo replicado em outras corporações policiais pelo país. O reencontro com Silva. Um ano depois do incidente, Silva procurou Helena no quartel do BOPE. Estava visivelmente mudado, menos arrogante, mais reflexivo, carregando o peso de quem havia participado de algo que o envergonharia pelo resto da vida. "Comandante, posso falar com a senhora?" Helena o recebeu em sua sala, curiosa para ouvir o que ele tinha a dizer. "Comandante, venho pedir perdão, não apenas pelo que aconteceu naquela noite, mas por todos os momentos em que me omiti quando deveria ter agido." "Como assim?" "O curso de Direitos Humanos me fez perceber quantas vezes presenciei discriminação contra colegas negros e escolhi ficar em silêncio. Quantas piadas racistas eu escutei sem protestar. Quantas vezes fui cúmplice por omissão." Helena estudou o rosto de Silva, procurando sinais de sinceridade genuína. "E o que você pretende fazer com essa consciência?" "Já comecei. Estou multiplicando os treinamentos na minha nova unidade. Quando vejo comportamento discriminatório, intervenho. Estou tentando reparar anos de omissão." "Silva, reconhecer erro é o primeiro passo para a mudança real. Mas mudança é processo diário, não evento único." "Entendi, comandante. A senhora me daria uma chance de provar que mudei?" Helena hesitou. A dor física havia cicatrizado, mas as cicatrizes emocionais permaneciam. Ao mesmo tempo, acreditava na possibilidade de redenção humana. "Silva, segunda chance não é direito, é privilégio. Use bem." O legado de resistência. Hoje, 3 anos após o espancamento, Helena continua comandando o BOPE com a mesma competência de sempre. Mas o episódio a transformou em símbolo nacional de resistência contra o racismo institucional. Seu programa de combate à discriminação já beneficiou milhares de policiais negros em todo o país. Suas palestras em academias policiais são obrigatórias. Sua história virou caso de estudo em cursos de direitos humanos. Mais importante, uma nova geração de policiais está sendo formada com consciência sobre racismo e compromisso com a igualdade. "Aquela noite foi a pior da minha vida", reflete Helena, "mas também foi transformadora. Me fez perceber que minha luta vai além das operações. Inclui humanizar uma instituição que ainda carrega vícios históricos." Helena entendeu que sua missão transcendia comandar operações especiais. Incluía usar sua autoridade moral para garantir que nenhum policial negro passasse novamente pelo que ela viveu. A lição permanente. A história da comandante que foi espancada por subordinados racistas se tornou um marco na discussão sobre racismo institucional no Brasil. Não apenas porque envolveu a mais alta patente feminina negra da PM, mas porque expôs contradições profundas em uma instituição que deveria proteger a todos igualmente. Helena demonstrou que a autoridade real não vem apenas de patentes, mas da coragem de usar a posição para transformar sistemas injustos. Que força verdadeira, às vezes, significa transformar trauma pessoal em mudança coletiva. Sua abordagem equilibrada, punição para os agressores, mas foco na educação sistêmica, criou um modelo replicável para combater discriminação institucional. A reflexão social necessária. A experiência de Helena nos ensina várias lições sobre racismo, poder e transformação social. Primeiro, que racismo institucional pode se manifestar da forma mais brutal, mesmo contra pessoas em posições de máxima autoridade. O fato de Helena ser comandante do BOPE não a protegeu da violência racista. Segundo,
que mudanças sistêmicas frequentemente requerem catalisadores traumáticos. As reformas que Helena propunha há anos só ganharam urgência após ela mesma se tornar vítima. Terceiro, que transformação institucional é mais efetiva que punição individual. O programa criado por Helena teve impacto muito maior que a simples expulsão dos agressores. Quarto, que liderança moral se constrói na forma como reagimos a injustiças. Helena escolheu canalizar sua dor em força transformadora. Por fim, que cada experiência individual pode gerar mudanças coletivas, quando há coragem de expor contradições sistêmicas. O eco da transformação. Cada vez que Helena comanda uma operação do BOPE, cada policial treinado em seus programas carrega consigo não apenas técnicas operacionais, mas também valores humanos fundamentais. A mudança não acontece com barulho, mas com a persistência silenciosa daqueles que se recusam a aceitar que sempre foi assim. Helena entendeu que sua missão ia além de combater criminosos nas ruas. Incluía combater preconceitos dentro da própria corporação. Quando jovens mulheres negras olham para ela hoje, veem não apenas uma oficial bem-sucedida, mas um exemplo de que é possível transformar dor em força, violência em educação, trauma pessoal em progresso coletivo. A verdadeira autoridade não se impõe pela força, mas se constrói através do exemplo. E Helena construiu um exemplo que ecoa muito além dos muros do quartel, muito além daquela noite quando foi espancada por ser quem sempre foi. Em cada jovem policial que aprende sobre direitos humanos, em cada discriminação impedida por colegas corajosos, em cada instituição que adota protocolos antirracistas, o legado daquela noite brutal continua se multiplicando. Porque a mudança real não acontece em um momento. Ela se constrói em milhares de pequenos momentos, onde pessoas como Helena escolhem educar ao invés de apenas punir, transformar ao invés de simplesmente denunciar. A verdadeira revolução acontece quando vítimas se tornam agentes de mudança, quando dor individual se transforma em força coletiva, quando injustiças pessoais geram justiça sistêmica. Helena não apenas sobreviveu ao racismo, ela o transformou em combustível para construir um mundo melhor. Se a história da comandante Helena te inspirou a refletir sobre como transformar injustiças em oportunidades de mudança social, inscreva-se no canal para acompanhar mais narrativas de resistência e superação. Cada história compartilhada é uma luz jogada sobre as sombras do racismo institucional. E você, como está usando sua posição para combater discriminação em seu ambiente de trabalho e comunidade?